olha, por exemplo, na astrologia, nos nossos mapas, começam a aparecer coisas, por exemplo, na casa 12 do mapa astrológico. Aquilo que aparece lá no mapa, códigos, na casa 12 do mapa, essa casa 12 é uma espécie de zona inconsciente do mapa. Então, normalmente, as coisas que ficam ali dentro, já é aquelas coisas que tu não consegue controlar, que tu não consegue dar conta. E aí, o que a hierarquia faz quando programa a personalidade? Ela pega aqueles códigos e joga eles dentro da casa 12 do teu mapa. Por quê? Porque você não conseguia controlar aquilo adequadamente. Então, aqueles códigos vão funcionar com uma espécie de delay ali. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse um Marte, tá? Que é o jeito que usa qualquer princípio do masculino, tá? E os princípios do masculino, gente, é desde a atitude, a ação, a força, a sexualidade, a forma que usa a inteligência, a forma que usa a administração das coisas. Então, esses princípios, vamos dizer, se eles saem do controle da pessoa, a hierarquia pode pegar e botar na casa 12. Por que ela bota lá? Para que tu não consiga acessar com, vamos dizer assim, todo o potencial que tu acessaria se aquilo tivesse fora da casa 12 do mapa. Então, aquilo ali funciona, vamos dizer assim, tipo com 70% da capacidade de usar aquilo, 50%, 40%, depende do que está lá, em que situação aquilo está lá. Né? Mas, de certa forma, uma pessoa que tem, por exemplo, um nível da atitude preso lá dentro, ela pode ficar com um delay nessas coisas. Né? Então, se a pessoa vai agir, aquela ação não sai na hora. Por quê? Porque o delay está dando um tempo para, antes de tu agir, você julgar se a ação que tu vai fazer está correta ou não está correta. Podia ser, por exemplo, um Vênus, o feminino lá dentro. As pessoas que usaram de formas mal intencionadas os relacionamentos, o amor e coisas assim, então, se não sabe usar os relacionamentos de uma forma harmônica e aquilo se tornou já prejudicial para si próprio e também para o externo, então jogam o Vênus lá na casa 12. O que vai acontecer, gente? A pessoa fica distanciada desses sentimentos. Então ela fica um pouco meio frio, assim. Ela não vai se apaixonar facilmente. Por que ela não vai se apaixonar? Porque se a paixão vier, ela vai ter que primeiro ser processada para que você crie primeiro a consciência de que não está manipulando ninguém com aquilo ali. Então, de certa forma, é um processo, uma metodologia, vamos dizer assim, de propiciar o controle daquele código lá, mas também é um sintoma de que vai ter um pênalti, vai ter uma penalização em alguma coisa, vai ter um prejuízo por aquilo estar ali. E por exemplo, isso representa problemas, tá? Cristalizações. Então, nunca você ter coisas em casa 12 do mapa é uma coisa boa. Né? Se for um Netuno que está ali, as pessoas dizem assim, não, isso é mediunidade. Não, isso não é mediunidade. Isso foi um problema com a ética. Lembra que Netuno é aquele corpo búdico que eu falei, que é a ligação com a rede neural, que tem a conexão com as leis todas, com o conhecimento todo que é possível ser acessado, né, na galáxia, que nós participamos do projeto evolutivo, que nós participamos nas galáxias. Então, o que acontece é que, muitas vezes, um Netuno desse, por exemplo, ele pode estar em Escorpião, e em termos kármicos, essa pessoa teve acesso com mediunidade, com magia, com coisas assim, também se for um Urano ali, por exemplo, que tiver com Escorpião ligado. Então, o que acontece é que essa mediunidade que a pessoa tem, não é porque está na casa 12, é porque aquele Netuno, aquele Urano lá em Escorpião, porque Escorpião é um código de magia, tá? Mostra que a pessoa já trazia isso, já essa abertura mediúnica já de vida passada.
né? E aí deu problema nisso, faltou ética, faltou aplicação espiritual adequada, então eles jogam na casa 12, né? Quando a pessoa expressa essa mediunidade, já se torna uma mediunidade kármica, já se torna a necessidade de mostrar que você já pode ou não, digamos, expressar aquela mediunidade, usar ela, e não fazer porcaria com aquilo ali, não se envolver de novo com magia negra, com coisas assim, ou com fazer projeções para atingir objetivos pessoais, de interesse gananciosos para si, coisas dessa natureza, né? Então, nada que está na casa 12, gente, vai ser coisa boa. Um detalhe é que aquilo ali é uma camada do teu inconsciente. Então, quando essas coisas entram para dentro da tua casa 12, elas estão mostrando que tem o quê? Problemas sérios daí já nos códigos, mas você fica com o pé dentro desse inconsciente. Então, você já tem uma facilidade de entrar lá dentro, porque tu tem um código morando lá dentro, dá para entender? Tem alguém que abre a porta para tu entrar ali, de certa forma, e isso vai facilitar que a pessoa consiga acabar desenvolvendo algum tipo de acesso mediúnico, ou ela fica com uma espécie de ligação dos aspectos do inconsciente, dessa sensibilidade inconsciente, meio que como se tivesse um fiozinho ligado ali, mais acentuado, muitas vezes, do que pessoas que não têm nada na casa 12. Então, começa uma grande confusão de interpretação em cima disso, né? Um outro ponto que vai mostrar cristalização de códigos é o que a gente chama de planetas retrógrados. É quando no mapa aparecem qualquer um daqueles símbolozinhos lá, que são os programas internos nossos, e aí tem uma letrinha R vermelha acompanhando o símbolo do planetinha no mapa. Significa que o planeta ele é classificado como retrógrado. Então, já significa que aquele programa que aquela pessoa tem está negativo, e não só negativo, mas está negativo de forma repetitiva, né? Ou seja, código se cristalizando. Então, tem que fazer alguma coisa. Tem que reabordar aqueles aspectos do mapa para mudar o código, senão vai nascer com um monte de coisas, vamos dizer assim, retrógradas, e quando morrer, essas coisas continuam sendo retrógradas, porque a pessoa não criou uma autoexposição para poder mudar esses códigos, mudar aqueles padrões de atitude relacionada àqueles locais, aqueles programas que estão trazendo essa informação para nós. Então, à medida que nós vamos avançando dentro do conhecimento como um todo, a gente vai vendo daí que a astrologia acaba tendo uma importância fundamental nisso daí, né? E por que a astrologia está prevista mais adiante? Veja que a gente fala de astrologia desde que tudo começou aqui em Atrix, mas a parte técnica dela está mais lá adiante. Aí nós temos ainda que passar por um módulo chamado Amor e Karma, e aí vai ter muito conteúdo de astrologia dentro daquilo ali também. E lá adiante a gente vai acabar, então, entrando na parte técnica da astrologia, né? Por que a parte técnica ela é importante? Ela é a parte mais difícil. E poucas pessoas levam adiante um estudo que envolve a astrologia, exatamente porque ele é difícil. Mas como nós estamos mastigando esse troço o tempo inteiro, quando nós chegar lá na parte técnica, então tudo vai estar muito mais tranquilo e muito mais fácil de ser compreendido. Que o mecanismo todo já foi decodificado. E qual é a diferença por que a gente tem que aprender isso? Então, vocês vão ver que todas as sociedades secretas, em algum momento, elas vão entrar em astrologia. Se pegar a maçonaria, vai ter um momento lá que começa a falar de astrologia. Se entrar na Rosa Cruz, vai ter um momento, demora bastante, vai ter um grau lá adiante que começa a entrar em astrologia. Se está na teosofia, também vai entrar em astrologia em determinado momento. Porque quando alguém faz o mapa para você, não é a mesma coisa que você olhar no teu mapa e identificar os códigos. Quando alguém não sabe como fazer isso, então é legal nós pegarmos para poder entrar em contato com o conteúdo dos códigos como um todo. Mas a outra coisa é você mesmo pegar o teu mapa e começar a olhar. Automaticamente, só de você fazer isso, você pegar o teu mapa e tu mesmo começar a interpretar, a olhar o mecanismo dos arquétipos funcionando e tudo mais,
você já começa a abrir os teus códigos, você já vai constelando. Isso é diferente de alguém te contar sobre o teu mapa. Então, quando eu fazia mapa ainda, hoje eu não consigo mais tempo para fazer, então eu escrevia tudo, escrevia a parte interpretativa, explicava o arquétipo, botava desenho para tentar aproximar, é como se estivesse interpretando o mapa e ensinando para a pessoa da onde que eu tirei aquela interpretação para poder falar.